todas, boa tarde a todos. Hoje eu estou aqui no trabalho, tentando fazer o cabelo mais ou menos razoável, porque na verdade, como eu fico com a máscara, já viu, né? Agora são 15h32, é tempo de esperançar. Vamos ver se vai chegar alguém hoje. Hoje eu trabalhei aí direto, nem deu tempo de fazer uma chamada. Não sei se vai aparecer alguém, né? Então vamos acompanhar e esperar ver se chega alguém. Esse é o pior momento da live. A gente não sabe se vai chegar alguém, se não vai chegar alguém, se não veio ninguém hoje. Opa! Oi, Djalma. Oi, Doraci. Paz e bem. Meu nariz está horrível. Porque é aquela história, já estou de máscara, ainda tenho nariz. Tempo ruim. Já viu, né? Hoje tá que tá. Mas vamos lá. Vamos ver as coisas. Sabe essa coisa que a gente está fazendo de vir aqui do hospital, resolver as coisas, é muito difícil da pessoa. Oi, Maria Alice, paz e bem. Oi, Algarte, paz e bem. Sabe, fazer as coisas, eu tenho vir para o hospital para fazer tudo, é muito complicado. Porque a gente trabalha no hospital o tempo inteiro de máscara, né, pessoal? Oi, Fátima, paz e bem. Então tudo é enrolado, tudo é complicado, tudo é difícil. A gente vai e faz a coisa. Vocês precisam ver, pessoal. Eu, por exemplo, estou mexendo aqui na barba, né? Mas antes de eu entrar no ar, eu joguei álcool na mão, né? Aliás, é um problema, né? Hoje eu tenho consulta com o médico, mas tenho consulta com o médico, vai ser 9 horas da noite. Oi, Mariana! Paz e bem, Mariana! Que surpresa! Hoje eu vou ter consulta 9 horas da noite, aí já viu tudo, né? Vai ser um negócio. Hoje é uma doideira. Mas é bom que vai dar tempo da gente fazer a live, né? E a live hoje é muito interessante, né? Oi, Denise, paz e bem. A live hoje é muito interessante porque o texto em si é muito pequeno. Você olha o texto, talvez você não consiga ver aqui alguma coisa, né, que a gente possa fazer uma interpretação, né? Mas o problema dessas coisas, quase sempre, é porque a gente não presta atenção em alguns detalhes, né? Aliás, detalhe é um problema, né? Porque às vezes a gente presta atenção no detalhe que não serve para nada e se preocupa muito pouco com o detalhe que é importante, né? Vamos fazer a leitura, vamos fazer a reflexão, tá? E aí aquela história, eu vou fazer a leitura, a gente começa a reflexão, quem quiser fazer, dar uma opinião, alguma coisa, perguntar, discutir, discordar, estamos aqui para isso, tá? Né? É a ideia que a gente sempre tem feito esse tempo todo. Então vamos lá. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca.
Logo que desceram, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus e, percorrendo toda aquela região, levaram os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades, campos onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar ao menos a barra de sua veste. E todos quantos o tocavam ficavam curados. Palavra da salvação. Sabe, pessoal, quem olha isso aqui vai dizer assim: o que o Bernardo vai falar sobre isso? Porque, afinal de contas, é muito pouca coisa. E, provavelmente, as pessoas que vocês ouviram falar sobre isso falaram que Jesus, como Deus, ele é tão poderoso que bastava tocar na barra da roupa dele que ficavam curados. E que isso é uma afirmação da divindade de Jesus. E ninguém que falar isso está errado. Ninguém que está falando isso está errado. Mas nós temos aqui que aproveitar algumas coisas que, de certa forma, há coisas aqui que são importantes para o dia de hoje e que a gente não presta atenção, né? Então, vamos nos lembrar, nós estamos lendo o Evangelho de Marcos. Marcos escreve para os romanos, né? Ele não escreve para judeu, ele escreve para romano. E romano é um povo prático, eles não querem saber de muita enrolação, eles não querem saber de você ficar enrolando as coisas. Então ele vai lá e fala pá, 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 pá. Mas algumas coisas me chamam a atenção, né? Primeiro, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, né? Então vamos nos lembrar que esse mar, na verdade, é um lago enorme, gigantesco, que as pessoas chamam de mar. Inclusive ele era tão grande que tinha onda, né? Você imagina o tamanho desse negócio. É que nem os rios da Amazônia. Você vai nos rios da Amazônia, eles têm onda, tamanho, a extensão das margens, entre as margens. E aqui a gente tem que ver uma coisa que é importante, que a gente não deve se lembrar, que nós aqui, por exemplo, que moramos no Rio, né, porque o Algarte não mora no Rio, mas nós adoramos o mar, o mar é lindo e tal, mas naquela época, para aquele povo, o mar não era um lugar tão bom assim, porque era ausência de terra, e terra é bênção de Deus. Ter terra é porque você seguiu a aliança. Se você não tem terra, você não segue a aliança, então o mar não é um lugar legal. Mas eles atravessaram o mar da Galileia e chegaram a Genezaré. Qual a importância disso? Galileia, vamos nos lembrar, é uma região habitada por pagãos. Uma coisa que é muito importante que a gente tem que entender é que não existia o país Israel. Israel é um povo. Mas havia regiões onde você predominantemente tinha judeus morando e religiões onde você tinha predominantemente pagãos morando. Lembrando que pagão é aquele que não tem a minha religião. Então, o judeu vira e chama todo mundo que não é judeu de pagão. Então, não é surpresa que existissem regiões de pagãos, porque tinha muito mais outras religiões do que judeus. Tranquilo? Então eles estão numa região que não é uma região do povo judeu. Por que isso é importante? Sabe, pessoal, tem um bando de gente hoje em dia que subverte, que deturpa, que distorce a mensagem de Jesus. Jesus nunca fez uma religião de exclusão. A religião de Jesus... Oi, Diane, paz e bem.
A religião de Jesus nunca foi uma religião do eu e eles. Sempre foi uma religião do nós. Para Jesus, a grande colocação, né, é que você siga ele. Não interessa nada, interessa que você siga ele. Então, vamos dizer assim, Bernardo, o fulano, ele é uma pessoa que tem um problema de jogo. Ele pode seguir Jesus? Pode. Mas ele tem uma dificuldade, não tem problema nenhum. Fulano é dependente de cocaína, ele pode seguir Jesus? Pode. Mas Bernardo, mas o vício, ele faz besteira. Ele é uma pessoa que tem problemas, mas ele pode seguir Jesus. Não existe aquela situação que para você seguir Jesus, você tem que ser límpido, perfeito, puro e maravilhoso. Porque se fosse assim, Jesus não teria ido ao mar, não teria aportado em Genesaré. Porque ali em Genesaré, não é que tivesse pessoas que tivessem pecado, não. Ali em Genesaré, tinha um monte de gente que não era judeu, né? Tipo hoje em dia o pessoal fala que fulano é gente de bem e outro não é gente de bem. Lá não tinha gente de bem, só tinha pagão. Praticamente só tinha pagão, e ele foi para lá. Jesus não faz essa separação, né? Jesus não é aquele que fala que tem nós e tem eles, não. Jesus só fala em nós, né? E sabe, pessoal, eu tenho que falar sobre isso, porque nós temos hoje grupos que estão falando mal da campanha da fraternidade, e a campanha da fraternidade fala justamente sobre diálogo, sobre a possibilidade da gente conversar entre nós e chegar a acordos comuns para obter coisas em comum. E é isso que a gente está vendo aqui. Olha bem, pessoal. O pessoal sabia que Jesus estava lá e saía correndo na direção dele. Mas eles não saíam correndo na direção deles, essencialmente para o benefício deles. Observem bem. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados nas suas camas para onde ouviam falar que Jesus estava. Sabe, a gente tem assistido no Brasil e no mundo, mas no Brasil está muito ruim, aquela regra, né? Antigamente era assim: farinha pouca, meu pirão primeiro. Hoje a regra é outra: vacina pouca, meu braço primeiro, né? Então, você tem pessoas que estão brigando para receber a vacina para si. E eu até entendo quando eu vejo, por exemplo, uma enfermeira que cuida de uma pessoa à beira do leito, porque eu acho que o profissional de saúde não luta na linha de frente, ele cuida à beira do leito, né? Então, quando eu vejo, por exemplo, uma enfermeira, uma técnica de enfermagem, um auxiliar de enfermagem, quando eu vejo um cirurgião que está fazendo aquela traqueostomia, querer a vacina e tentar conseguir a vacina e fazer o máximo possível para conseguir a vacina, eu entendo isso, angústia, e acho que ele está certo nisso. Mas eu fico profundamente chocado quando eu vejo, sei lá, o sujeito que busca vacina para o seu motorista. Mas eu sou médico e eu tenho um motorista e o meu motorista fica exposto, e se ele pegar, eu posso pegar, então vou dar uma vacina para ele, vou arrumar uma vacina para ele. Eu não estou dizendo que esse homem não merece a vacina, ele merece. Aliás, eu acho que todos deveríamos ser vacinados, todo mundo acima, sei lá, de 18 anos devia tomar vacina, mas não tem vacina para todo mundo. Esse povo, esse grupo de pagãos,
eles não estão buscando a vantagem para eles estão buscando a vantagem para os outros. Eles levam pessoas impossibilitadas de se locomover, por isso que elas estão na cama, para serem curadas por Jesus. Era mais ou menos como se nós tivéssemos, a sociedade se organizando assim, não, os velhinhos vão estar na fila, a fila é grande, deixa eu pegar as cadeiras que eu tenho em casa para eles sentarem. Codinha RJ entrou, seja bem-vindo, Codinho, paz e bem. Estão entendendo? O que eles estão fazendo é o oposto que nós temos visto hoje. Hoje nós temos visto pessoas que estão lutando para se dar bem e conseguir a vacina para si. Nós estamos vendo aqui pagãos, todo mundo fala mal de pagão, né? Às vezes a pessoa nem sabe o que é pagão, mas já ouviu falar de pagão e já achou ruim. Nós estamos vendo pagãos saindo do seu conforto para levar pessoas doentes para serem atendidas. Vocês notam a diferença do que eu estou colocando aqui? E o que é bonito, essas pessoas não têm a mesma religião que Jesus tem. Essas pessoas não nasceram no mesmo lugar, não viveram, vamos dizer, na mesma cultura. Se bobear, algumas inclusive não falam a mesma língua que Jesus. Mas elas querem se aproximar dele. Entrou de Ana Lúcia, paz e bem, Ana Lúcia. Então, isso é uma coisa interessante, pessoal, porque o que acontece? No tempo de Jesus, a coisa era muito separada. Só para vocês terem uma ideia, você tinha no templo o chamado Pátio dos Gentios. O que é o Pátio dos Gentios? O Pátio dos Gentios é o seguinte: se você fosse ao templo e fosse um judeu, você podia atravessar o Pátio dos Gentios e entrar no templo. Mas se você fosse um gentio, você não podia passar do muro. Havia um muro que separava as pessoas. Então havia um muro que separava dois povos, o povo judeu do povo gentio. Jesus foi para o meio dos gentios e curou os gentios. Porque para Jesus não existe essa separação. Para Jesus não existe quem é gentio e quem é judeu, quem é pagão e quem é judeu. Para Jesus não existe quem é homem e quem é mulher, quem é gordo, quem é magro, quem é livre e quem é servo. Não existe para Jesus gente do bem e gente do mal, gente que vale a pena e gente que não vale a pena. Para Jesus todos são pessoas que valem a pena. E aí a gente vê aqui o exercício de Jesus de se encontrar com esses que são desprezados e dar a eles a oportunidade da cura. É muito interessante porque você vê o seguinte: o que eles pedem a Jesus? Deixa-nos tocar a sua veste. Olha bem, e isso até tem um motivo a mais. Para alguns desses homens, para alguma dessas mulheres que foram curadas nesses dias, eles não poderiam nem sequer pedir a Jesus: Senhor, cura-me. Porque como alguns não falavam a mesma língua que Jesus falava, eles não tinham como falar com Jesus para pedir a cura. Mas Jesus está tão disposto a se aproximar e cuidar das pessoas, que ele abre mão de falar: Senhor, me cura, de ouvir da pessoa, me cura, para curá-la. Sabe, pessoal, no mundo de hoje em dia, onde as pessoas, elas
exigem. Você quer conversar comigo, você tem que pensar igual a mim. Você quer conversar comigo, você tem que acreditar no que eu acredito. Senão, você é meu inimigo. As pessoas estão pensando assim. Nós estamos vivendo uma época terrível na sociedade, onde a sociedade está absolutamente polarizada, absolutamente dividida. É claro que existem algumas coisas que eu entendo que geram divisão, sim, né? Por exemplo, se alguém fala contra a dignidade humana, eu vou me opor a essa pessoa. Se alguém fala contra a vida humana, eu vou me opor a essa pessoa. Se alguém fala contra a verdade, eu vou me opor a essa pessoa. Mas a gente vê que a oposição não precisa ser violenta. Se eu discordo de você, eu não preciso tê-lo como meu inimigo. Eu apenas quero ouvi-lo. Quero entender o que você fala para que eu e você possamos chegar a algum ponto comum. Mesmo que esse ponto comum não agrade aos dois. Mesmo que os pontos que existem em comum não seja a concordância perfeita, em si uma concordância possível. Observa bem, o que Jesus faz com os judeus? Você, Bartimeu cego, o que você quer? Quero ver, senhor. Ah, tá, então você vai ver. Meu filho, o que você quer? Eu quero, né, como aconteceu na leitura de ontem, né, que Jesus chega, a sogra de Pedro está doente em casa, ele virou assim, e eles falam, senhor, olha, minha sogra está doente. Né? A todos, normalmente, Jesus pergunta, o que você quer? O que você quer? Mas para essas pessoas ele não pode perguntar, porque algumas não vão responder a ele. Então, ele não está mais interessado no acordo perfeito, ele não está mais interessado na aquiescência perfeita, no pedido perfeito, porque ele sabe que isso não é possível. Então ele vai ao que é possível. Sabe, pessoal, às vezes a gente precisa entender isso. Se eu for organizar uma coisa, uma atividade conjunta, e eu tiver com um irmão que é luterano, eu sou católico, mas ele é luterano. Algumas coisas a gente não vai concordar. Eu não estou dizendo que eu tenho que falar assim, deixa para lá, esquece a minha religião para a gente ficar junto. Não, mas eu vou virar com ele e falar assim, o que a gente pode fazer aqui que seja um acordo possível? Sem eu abrir mão das minhas coisas, sem você abrir mão das suas coisas, mas vamos fazer um acordo possível. Aí chega um anglicano, Bernardo, agora chegou um anglicano, vamos fazer o que é possível. Chegou um espírita, vamos fazer o que é possível. Chegou uma pessoa da Umbanda, vamos ver o que é possível. Chegou um indígena, vamos ver o que é possível. Chegou um ateu, e agora? Chegou um ateu, o que eu faço? Ai, meu Deus do céu. Não, peraí, não tem problema nenhum. Seu ateu, a gente pode fechar aqui esse acordo nesse aqui? Pode, beleza. Então, eu posso, então, a pessoa aproveitar e abençoar todo mundo. Aí o ateu pode dizer, olha, dá para não abençoar? Tá, tudo bem, não vamos abençoar, mas você sabe que eu acho que é ação de Deus. Não, tudo bem, você pode achar, não tem problema, diz o ateu para mim, tá ótimo. Então, é o mesmo que nós vimos aqui. Não havia como você pedir a Deus, pedir a Jesus a cura, mas havia como você manifestar o desejo da busca da cura tocando na veste dele. Sabe, pessoal, a gente tem que aprender hoje, mais do que nunca, que a gente às vezes
faz o bem possível, o acordo possível, né? E é melhor a gente fazer o acordo possível para ter o bem possível do que não fazer acordo nenhum e não ter bem nenhum no mundo. Amém? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar hoje era isso, né? Tenho certeza que essa minha visão é uma visão diferente do que a maior parte dos sacerdotes e dos diáconos abordou hoje, né? Mas o meu compromisso é um compromisso de falar para vocês sobre a palavra de Jesus, a palavra de Deus na vida da gente. Não é numa coisa etérea, num negócio aí por fora que eu não sei onde é, né? Maria Alice e Fátima estão mandando amém, estão mandando mãozinha de oração. Que bom, fiquei contente de receber, né? Sabe, pessoal, eu estou fechando a minha apresentação da campanha da fraternidade. Eu achava até que eu ia fechar hoje, mas chegou uma demanda aqui de última hora. A gente teve que fazer um programa de computador para resolver. Eu estou deixando o computador lá resolvendo o problema e vim fazer a live. Depois eu tenho que ver se ele já resolveu. Eu acho que ele não vai resolver não, acho que o negócio é delicado. Mas então acredito que no máximo quinta-feira já esteja com a minha apresentação da campanha da fraternidade pronta, né? E aí a gente vai se organizar para fazer uma live, provavelmente no horário à parte, né? Para a gente discutir a campanha, para mostrar a campanha para vocês, porque tem gente falando coisa. É o problema do detalhe que eu falei. Tem gente se pegando numas coisas e se esquecendo do que é mais importante, né? E ao fazer isso, eles mostram como a campanha da fraternidade esse ano é importante, tá? Mas aí, quando a gente for falar da campanha mesmo, a gente fala, né? Não é na live de hoje. Alguém tem alguma coisa a acrescentar, alguma coisa a falar? Não estranha meu rosto não, porque meu rosto está muito ruim, porque eu estou usando essa máscara aqui hoje. Essa máscara, ela é muito apertada. A outra era apertada, essa é mais apertada ainda. Então vocês imaginam que isso aqui está tudo dolorido. Mas tá bom, é melhor ter a máscara apertada do que pegar Covid, né, pessoal? Covid é bravo. Bom, pessoal, vou parar por aqui, vou me despedir de vocês, deixando a minha bênção, tá? O Senhor esteja convosco, está no meio de nós. Por intercessão de Damião de Molokai, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Glorifiquem o Senhor com a vossa vida. Glorifiquem o Senhor com a vossa vida. Quem puder, fique em casa. Quem não puder, usa máscara. Se protege, pessoal. Tá? Tá acabando, a vacina está começando a ser distribuída. Vai demorar, mas vai resolver isso, pessoal. Tá? Enquanto isso, vamos em paz, sigamos em paz. Amanhã, 15h30, a gente se vê. Tá legal, pessoal? Abração. Tchau, tchau. Até amanhã, 15h30. Abraço.